Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições, né, de longa permanência, falar mais sobre casa de repouso realmente, como funciona, né, esclarecer, tirar dúvidas aqui. Esse é um canal voltado para quem já tem a sua casa de repouso, mas tem dúvidas, né, inseguranças, não sabe se está fazendo coisa certa, enfim, se está agindo da forma correta ou o que fazer em alguma situação, né? É voltado também para quem quer abrir uma casa de repouso, mas não faz a menor ideia por onde começa. E voltado para quem tem curiosidade mesmo, né? Entender melhor sobre esse ramo aí das casas de repouso. Então tem muito vídeo aqui sobre uma infinidade de assuntos, né? Que vocês podem ver aqui, enfim, se de repente não tiver alguma coisa que eu tenha falado ainda, que vocês queiram que eu fale, então deixa aqui seu comentário, sua pergunta para mim, que eu sempre faço o possível para responder todo mundo, né? Então, se de repente você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Não deixe de se inscrever e de acompanhar sempre tudo, ativar, né, as notificações para estar sempre acompanhando os vídeos novos que eu vou colocando aqui, tá? Se você também não me segue lá no meu canal, lá no meu perfil, né, do Instagram, me siga por lá também. Lá, diferente daqui, todo dia tem bastante conteúdo, tá bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quando uma casa de repouso deve denunciar um familiar. Diferente do que a gente já abordou em outros vídeos, né, que é voltado a denúncias para casa de repouso, quando que uma casa é denunciada, quando você deve denunciar uma casa, quando que uma casa está irregular, enfim, coisas assim que eu já falei em outros vídeos. Nesse vídeo de hoje a gente está falando o avesso, assim, né, quando que a casa precisa ou deve denunciar um familiar. A gente às vezes, quem talvez não seja do ramo, enfim, nunca tenha parado para pensar, mas a gente vai conviver com pessoas de todos os tipos. Então a gente vai conviver com um familiar, que é aquela família, aquele responsável, né, aquele filho ou parente responsável, que realmente é responsável, né? Então assim, que vai providenciar as coisas que precisam, que vai estar pronto ali quando a gente precisar ligar, acontecer uma emergência ou alguma coisa assim, que tudo que o idoso precisa vai ali prontamente, compra, resolve, faz tudo o que precisa, né? E a gente vai ter aquele familiar que não, né? Mas antes, eu queria falar também sobre uma outra coisa. Esses familiares que resolvem as coisas ou não resolvem, por exemplo, assim, o que eu quero falar? A tua casa, é você que vai definir o que vai ser pro familiar e o que vai ser para a instituição, tá? Não existe certo e errado. Existe o que você quer, o que você quer colocar como seu diferencial de atendimento, ou o que você quer fazer, né, da tua instituição. Se você quer ser aquela casa de repouso que presta todo o serviço, então vai levar o médico, né, em consultas, em exames, em situações de emergência, também vai ter alguém para acompanhar esse idoso para um hospital, para emergência médica, enfim. É a tua instituição que vai comprar remédio, medicamento, né, produto de higiene pessoal, fralda. É a tua instituição que vai fazer isso? Não, é o familiar? Então, não tem certo e errado. Tem o que você pretende com o teu atendimento, o que você acha mais fácil, mais prático, ou o que você quer ter de diferencial, enfim, né, se você vai cobrar isso à parte ou não, isso vai estar embutido no valor, enfim, é coisas que você vai decidir, tá? Você como dono. Mas isso precisa estar definido. E aquilo que ficar para o familiar, caso fique, né? Que normalmente ficam algumas responsabilidades, ele tem que cumprir com as suas responsabilidades, né? É dele aquilo. Então, se ele vai acompanhar o idoso ao médico, não é a instituição que vai levar, ele tem que correr atrás de consultas, né? Ele tem que levar nos exames, ele tem que estar pronto, disposto a fazer isso. E a gente vai, como eu falei, conviver e vivenciar situações de todos os tipos. A gente vai ter aquele familiar que a gente nem precisa ir atrás, que ele vai marcar os exames, as consultas e vai nos comunicar que está indo buscar o idoso para levar ao médico e tudo mais. E a gente vai ter familiar que a gente vai ter que ficar em cima, cobrando, exigindo que faça, que leve, que isso, que aquilo, né? E qual é o limite, então,
de quando isso passa a ser só uma pessoa que demora para fazer, mas acaba fazendo, ou começa a prejudicar verdadeiramente o idoso. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa entender, isso pode ser algo muito, como é que fala? Tênue, assim, uma linha muito tênue entre uma coisa e uma outra situação, entendeu? Então é importante que você esteja atento se esse familiar está cumprindo com o que lhe cabe. Cabe a ele levar ao médico, cabe a ele levar a fazer exame, cabe a ele trazer medicamentos. Se ele tem deixado faltar remédio, se ele tem deixado faltar as coisas, você pede com antecedência, mas sempre é uma desculpa, sempre é um problema, né? Mas você precisa pensar também que existem situações e situações, famílias e famílias. Então, eu, Roberta, né, sempre fui a favor do diálogo. Então, muitas vezes, antes de você já partir, né, eu vou te denunciar, eu vou não sei o quê, arrumar confusão com família, problema, daí leva o idoso embora, cria toda uma situação. Tenha uma conversa, chame para conversar, né? Entender a situação, o que está acontecendo? Essa família nunca foi assim, de repente esse familiar, né, começou a ser assim, ou desde o início foi dessa forma. Conversa, sentem, tenham um diálogo, explique, isso é sua responsabilidade. Não é porque você trouxe o idoso para morar comigo que você vai se isentar de tudo isso. Não, a casa de repouso, ela é responsável por isso, pelos cuidados, pela alimentação, né, pelo banho, pelo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, pra você, fica isso, certo? Isso tá no contrato, isso foi conversado, você sabe que essas são suas responsabilidades, mas você está deixando a desejar, você não tá cumprindo, você tá atrasando, não pode deixar sem remédio, sem fralda, enfim. Tenha uma primeira conversa, explique a situação, fale, olha, eu preciso que você cumpra com a sua responsabilidade. Se você não vir a cumprir ou continuar, né, com essa conduta, com essa posição e tudo mais, eu tenho duas alternativas, né? Uma delas é pedir para que você retire o idoso, se realmente começar a criar uma situação muito inviável. E a segunda é você ir até os órgãos competentes para comunicar que está havendo uma negligência com relação ao cuidado com o familiar. Quem é esse órgão que a gente vai se reportar? É o Ministério Público. Dentro do Ministério Público existe a promotoria do idoso, né? E é lá que você vai buscar com quem conversar e expor a situação. Mas antes, como eu falei, né, Roberta, sou a favor do diálogo, de sentar, conversar. Às vezes é uma situação pontual, é algo que está acontecendo, não vou mais deixar acontecer e tudo mais, né? Mas é importante que a pessoa saiba que aquilo é responsabilidade dela, que ela tem que cumprir com aquilo e que se ela não cumprir, tem consequências, né? Tem consequências. O que o Ministério Público vai fazer? Bom, vai investigar, vai chamar para conversar, vai entender o que está acontecendo, vai dar uma juntada na família, né? Que nem eu falo, vai dar uma juntada para dizer, é tua responsabilidade, você tem que cumprir, você é filho, independente, né? Porque a gente vai ter casos de alguns familiares que não tem vínculo afetivo, né? E não é obrigatório que tenha vínculo afetivo. A gente não sabe o que aquela família passou, o que aquele pai ou aquela mãe, né? De repente foi ou fez para os seus filhos ou para o seu filho especificamente, a gente não sabe. Então a gente não pode julgar, não cabe a nós julgar. Mas assim, ele tem que cumprir com o dever dele. Então, se o dever dele é estar ali num momento de emergência, ele tem que estar. Se o papel dele é comprar as coisas por idoso, ele tem que comprar, ele não pode deixar faltar, tá? Mas o vínculo afetivo não cabe a nós, isso cada familiar, cada situação ali, né? Cada um tem a sua situação de vida, enfim, mas não pode negligenciar. Então, uma conversa bem franca, bem correta, bem, né, ali explicando as consequências disso. E que se vir a continuar, se não mudar, se não sei o que, você vai tomar as medidas cabíveis para a instituição, que é, então, a denúncia, tá? Então, é quando realmente começa a prejudicar o idoso de forma contínua. Todo mês faltam os remédios, são medicamentos, gente, medicamento não pode faltar, seja lá qual for, né? Seja
de medicação neurológica, que o idoso não vai dormir, que o idoso vai se agitar, seja medicamento de diabetes, seja medicamento de pressão, seja o que for, é o remédio do idoso, ele tem que tomar, ele toma de forma contínua, ele não pode ficar sem. Fralda, mesma coisa, se for a família quem providencia fralda, o idoso não pode ficar sem fralda, você vai ficar usando fralda dos outros moradores para ele, isso não tá certo, né? Então, ele precisa cumprir. Então, se isso começa a ficar contínuo, então é o momento de você chamar para uma conversa e, em último caso, realmente, se não houver melhora ou mudança ali de postura e de conduta, fazer uma denúncia, né? Entre em contato com o Ministério Público, faz uma carta, né, tal, tudo certinho, um e-mail, né? Encaminha você ou o responsável técnico da instituição, comunicando, dando todos os dados desse familiar, nome, telefone, endereço, tudo que você tem do familiar responsável, expondo a situação, que eles vão tomar as medidas e vão entrar em contato. E aí é lá com eles, né? Mas a gente tem dever e obrigação de denunciar em situações de negligenciar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido aí de alguma forma algo sobre essa parte aí, né, de familiares. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, deixa aqui pra mim sua pergunta, seu comentário, que eu sempre faço possível para responder todo mundo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Até!